Estamos indo para um local onde é o rei, a terra do croissant, do vinho e do queijo. Muitos queijos por falar nisso. Mais de 1000 opções de queijos, né? Mais de 1000 eu não sei. Eu vi isso. Caramba. Eu vi que tinha mais de 1000 opções de queijo, variedades de queijos. Então, e Mas aí? não dá pra gente extrapolar. Por quê? Inclusive, a gente vai deixar aqui pra vocês agora a minha nutricionista, Melissa Pinesso, que ela não só fez uma preparação especial, ela que já trabalha comigo há anos, ela não só fez uma preparação especial pra mim, mas vai deixar aqui pra vocês super dicas para poder estar deixando ainda mais rica a nossa alimentação e poder usar aí vários artifícios para poder conseguir estar super bem, para estar conseguindo render da prova. Aproveitando, ativa as notificações para não perder os próximos capítulos. E acompanha essa série, né? Que tá incrível. Valeu? Valeu. Tá bom? Mas espera, vou falar a verdade, já desliguei já. Você vai querer experimentar um queijinho? Croissant, né? Croissant de chocolate. Será que tem o coração com Nutella? Com certeza. Oh, você tá gravando? gravando? Tá gravando? Eu sou Letícia Saltori, eu tenho 34 anos, sou atleta de corrida de rua, corrida de orientação e trail running. Fui atleta da Marinha do Brasil, onde eu tive a oportunidade de estar representando o nosso país em vários campeonatos mundiais. Recentemente eu saí das Forças Armadas e agora sim vou conseguir me dedicar a uma grande paixão, o trail running. E nada melhor do que a gente poder se dedicar a um grande sonho. Sim, tenho vontade imensa de poder participar da UTMB e finalmente esse sonho vai poder se concretizar esse ano. E adivinha quem vai junto comigo? O marido, que também é meu treinador. E é claro, vocês também vão junto comigo. Sim, quero poder estar mostrando tudo o que eu fiz de programação, todo o meu planejamento, para que vocês consigam me acompanhar e também para que vocês possam sonhar e mostrar para vocês que sim, é possível realizar grandes sonhos, desde que a gente consiga fazer um bom planejamento. Oi pessoal, meu nome é Melissa Pinesso, mas todo mundo me chama de Mel. Sou nutricionista há mais de 10 anos e eu não sei se foi a Letícia que entrou na minha vida ou se fui eu que entrei na dela. A gente começou a fazer nosso acompanhamento lá em 2014, na época ela já era uma atleta de elite, a gente se conheceu através do meu irmão, ela já precisava de alguém que fizesse orientações mais direcionadas e foi quando a gente começou a fazer o nosso acompanhamento. Mas foi nesse momento que eu percebi que o buraco era um pouquinho mais embaixo e conheci realmente o que era o alto rendimento. Naquele período eu percebi que eu não conhecia muito esse mundo do alto rendimento e decidi me aperfeiçoar e me especializar. Fiz uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício e comecei a estudar um pouco mais, de uma maneira um pouco mais direcionada realmente à nutrição esportiva. Dentro dos vários desafios que a Lê me trouxe, eu lembro que o primeiro de maior longa duração, primeiro grande desafio que a gente fez juntas, foram os 80 quilômetros das Agulhas Negras. Isso foi lá em 2015. Logo na sequência teve o Elcruz em 2016 e daí depois a lista ela não para de crescer. Daí a gente pode citar o Wings for Life, Desafio do Samurai na Serra do Rio do Rastro, e sem contar os vários campeonatos como corredora de orientação pelas Forças Armadas que ela participou ao longo de muitos anos. E não posso deixar de citar o último grande desafio que ela acabou de participar, que foram as 100 milhas no Caminho do Ouro, que foi há pouco tempo atrás. E ter tido a Letícia como uma primeira atleta de elite para atender me deu uma base e uma confiança muito grande para entrar no mundo da nutrição esportiva e para todo mundo que entra no meu consultório, que começa a me dizer que está inscrito para uma competição e tem aquilo como objetivo, eu sempre trato isso como objetivo meu também. E agora, com a Maratona do Mont Blanc, eu me sinto pessoalmente realizada e muito feliz de saber que ela vai participar desse desafio, porque aquela região ela é simplesmente mágica. Eu tive a oportunidade de morar na França por 2 anos e de conhecer a região que vai ser a competição da Lê em 2019, quando meu irmão foi competir na MCC da UTMB. Uma das grandes vantagens da Lê nessa prova é que ela vai ficar hospedada a poucos metros da largada. Isso ajuda muito na questão de logística, na questão de preparação das refeições, até no momento de você poder dormir um pouco mais, para você não ter que fazer a refeição com tanto tempo de antecedência e todo o deslocamento até o momento da largada. O acesso à região ali ele é um pouquinho complicado, tem muita estrada simples, então com certeza diminuir esse estresse antes da largada vale muito a pena. Muito antes de pensar no que a Letícia vai fazer no dia da prova, a gente tem que pensar o que ela vai fazer 1 ou 2 dias mesmo antes de pensar no dia da competição.
A gente tem muito que levar em consideração que nessa época tá verão na Europa, e verão na Europa é quente mesmo. Isso faz com que a gente perca muito calor para o ambiente e de uma maneira que muitas pessoas acabam nem percebendo, e faz com que a gente acabe entrando num quadro de desidratação. Então a gente já pode colocar como uma meta pelo menos uns 2,5 litros, 3 litros de líquido por dia, e com uma atençãozinha especial ali naquela região da França de comprar água mineral comercial mesmo no mercado. A água da França tem uma característica dela ter muito calcário na composição, e para os brasileiros isso pode vir a ser um problema. Não estou dizendo que um final de semana consumindo essa água já é uma garantia de que você vai ter problemas, mas é um jeito de a gente evitar que isso seja mais uma coisa para a gente pensar no futuro. Junto com a hidratação, a gente pode complementar nesse consumo de líquidos o suco de uva integral. Eu particularmente gosto muito dessa estratégia, porque o suco de uva ele ajuda muito a gente a enriquecer os nossos estoques de glicogênio, que são as fontes de energia mais importantes para uma competição como uma maratona, uma ultramaratona, e por ele ser líquido, faz com que você não sinta uma saciedade tão grande, acaba sendo mais fácil de incrementar grandes volumes. E um outro detalhe que é bastante importante é que o suco de uva ele é muito rico em compostos fenólicos, que eles têm uma relação muito grande com a nossa imunidade e também com recuperação muscular. Então eu estou fazendo uma coisa hoje pensando como que você vai ter benefícios lá na frente. Nesses 2 dias antes da prova, é bom a gente já ir reduzindo a exposição a alguns alimentos, principalmente os grãos integrais, as fibras no geral, as cascas das frutas, bagaço da fruta, os vegetais mais crus. Os vegetais cozidos a gente tem que ter uma atençãozinha, principalmente no grupo do que a gente chama de brácteas, que é brócolis, couve-flor, a própria couve, né? E a gente também tem que ter uma atenção extra no consumo de gorduras. Todos esses alimentos que eu acabei de citar, eles têm uma relação muito grande de estimularem o intestino. Por isso que quanto menos a gente consumir, menos a chance disso vir a ser um problema lá na frente. Porque a última coisa que a gente quer é ficar estimulando o intestino no meio de uma prova. No café da manhã, pode incrementar com essas frutas, principalmente frutas que não estimulem tanto o intestino, então evitar mamão, abacate, laranja, tirar a casca das frutas, tirar o bagaço das frutas, que já ajuda bastante, e também complementar com alguns pães também. Esses pães, é interessante que eles sejam pães mais simples, pães mais fofinhos. Só tem um pouquinho de cuidado, porque dentro do mundo dos pães franceses, os pães mais fofinhos, eles são chamados de brioche, né? E esses brioches, eles têm uma composição muito rica em gordura. Então, especificamente esse tipo de pão é bom evitar. Vai para a ideia dos pães mais caseiros e tudo mais, que não tem muito erro. É claro que na hora de vocês irem no mercado e escolher, vocês vão lá ver pão ao chocolate, croissant. Então, compra isso e deixa para o momento pós-prova, que vale a pena experimentar, viver essa experiência, mas não nesse momento. E geleia de fruta é uma boa combinação para acompanhar esses pães, sem dúvida nenhuma. É bom evitar o consumo de lácteos, tanto pela presença de lactose, que para algumas pessoas podem gerar um quadro de fermentação, de dar um pouco de distensão e desconforto, e pela quantidade de gordura que esse grupo tem bastante. Como a gente está falando do país dos queijos, é bem importante vocês entenderem que vocês têm queijos lá desde uma composição de 5% de gordura até 90% de gordura, coisa que eu nem imaginava que existia. Então, uma grande vantagem que tem lá é logo na embalagem dos produtos vocês verem a marcação de quanto por cento de gordura que tem dos alimentos de origem animal, né? Então isso você vai ter tanto nos queijos quanto nas carnes. Queijos com um percentual de 5 até 10% de gordura são boas opções, e até na parte das carnes vocês vão conseguir ver essa denominação. Quando forem escolher as carnes, é bem importante de levar em consideração a quantidade de gordura que tem, porque a gordura é uma parte do alimento que indiretamente a gente consome, mesmo que a gente não adicione ela vai estar embutida, e pode ser que o teu corpo tenha uma dificuldade de digestão exatamente por conta da quantidade. Aquela refeição clássica de macarrão com molho bolonhesa pode ser coringa exatamente para preparar, não precisa de muitos ingredientes, é fácil de acertar, escolhendo sempre o carboidrato, a massa com uma quantidade menor de gordura, aquela massinha fresca, ela vai ser uma ótima escolha, e com certeza ter essa denominação na carne que vocês forem escolher vai ajudar bastante. Nas opções de proteínas que vocês vão procurar, que é importante que tenham um teor de gordura menor, vocês vão ver que o frango não é tão fácil de ser encontrado comparado com a carne de peru, que eles chamam de dinde. Lá a gente encontra as bandejinhas, né, com um peito, é um peito bem grande, eu acho que é exatamente por isso que se consome mais, porque é proporcionalmente maior, né, mais fácil, mais acessível do que a própria carne vermelha. E por ela ter um teor de gordura menorzinho, vale a pena fazer esse teste.
Então tudo que eu disse para prestar atenção 2 dias antes da prova, no dia anterior tem que ser visto com uma atenção maior, principalmente no consumo de água, porque às vezes a gente passa muito tempo fora de casa, acaba esquecendo de carregar uma garrafinha, de se preparar, tomar água logo que acorda, e quando você vê, você passou um dia inteiro sem se hidratar muito bem, com atenção a tudo isso, na parte dos grãos, na parte das casquinhas das frutas, na parte de gorduras, mesmo das gorduras boas. Então são cuidados, uma combinação de cuidados que a gente tem que ter. E o jantar antes da prova é bem importante que ele seja bem caprichado. As massas são boas opções por conta da densidade calórica que elas têm. Mesmo que você consuma volumes menores, você vai estar consumindo uma quantidade grande de carboidratos que vão influenciar no estoque de glicogênio que eu comentei. A gente tem que levar em consideração que no período do sono a gente fica em jejum e nesse período é bem comum que a gente vá usando parte das nossas reservas de glicogênio. Então a gente nunca vai acordar com os nossos estoques em 100%, mas quando a gente faz uma refeição anterior com uma quantidade maior de carboidrato, a gente chega no dia seguinte com uma reserva muito melhor. E eu sei que massas são refeições que a Lê gosta muito de consumir, que ela tem facilidade para consumir, então capricha na massa, mas cuidado com o molho que vai acompanhar isso. O mais curinho é fazer aquele molhinho de tomate mais simples com o próprio tomate em si. Cuidado para não comprarem molhos prontos, né? Porque quando a gente compra molho pronto, principalmente um molho branco, um molho com queijo, alguma coisa, tem níveis de gordura muito altos e também eles têm muito sal na composição, podendo fazer com que você tenha uma sensação de ficar com mais retenção de líquido, mais inchado, que não é muito interessante para o dia da largada, que é o dia seguinte. E ao longo do dia, nunca vai esquecendo, em todas as refeições, complementar com pelo menos um copo de suco de uva vale muito a pena. No dia da prova é sempre bom acordar bem cedo para evitar que qualquer surpresa venha acontecer. E uma dica que eu converso bastante com os meus pacientes é não ficar inventando muita moda porque é dia de competição. A gente usa muito os treinos longos como testes para o que vai ser feito no dia da competição. Por isso que é importante a gente se conhecer, tentar criar um padrão e repetir esse padrão várias vezes até entender como que o nosso corpo funciona. Ficar naquele padrão simples de pão com geleia, banana com mel ou com melado, um suco natural ou um suco integral, ou se for um suco natural, ter o cuidado de coar ele, de não ter gruminhos, frutas sem cascas, toda essa combinação ela entra legal como um café da manhã pré-treino. Nesse momento pode até ser que o teu apetite não esteja lá grandes coisas, porque tem a ansiedade da largada, tá num lugar diferente, às vezes não dormiu tão bem, né? Então quando a gente combina tudo isso, parece que é desesperador você não fazer um bom café da manhã. Por isso que é tão importante fazer um bom jantar na noite anterior. Como o café da manhã ele é feito muito tempo antes da largada, eu sempre acho interessante levar uma banana ou um sanduíche com geleia para você comer mais ou menos 1h e meia antes da largada. É claro que tudo isso que eu tô conversando com vocês, a gente tem que testar nos treinos longos, né? Do mesmo jeito que uma pessoa fique muito ansiosa, ela não consiga nem pensar em comer 1 hora antes da prova, tem outras pessoas que tolerariam bem. Então, são recomendações diferentes e a gente vai vendo qual que é o perfil que se encaixa melhor para cada um. Cerca de 20, 30 minutos antes da largada é legal a gente complementar ou com gelzinho ou até com um suco de uva, que coisa de 150 a 200 ml acabam tendo uma concentração semelhante do gel. Eu gosto bastante de usar alimentos líquidos nesse momento que você não precisa de uma estrutura, não precisa carregar, exatamente porque às vezes na prova o gel é o que você mais vai consumir e pode ser que você chegue no momento que você não aguente mais ver gel na tua frente. Então quanto mais a gente estender, né, mais postergar o momento de precisar consumir um gel, pode ser melhor. Caso você escolha consumir o suco de uva, né, antes da prova, é bem importante você ver se você não vai ter vontade de fazer xixi antes da largada, porque bem no momento da largada é um aglomerado de gente muito grande, é muito difícil chegar nos banheiros, então isso é um teste que a gente vai vendo como que vai indo. Na prova, a gente pode ter em mente uma reposição de carboidratos com intervalos de 20 até 30 minutos. Cada caso tem que ser pensado de uma maneira individual, porque a gente sabe hoje em dia que a gente gasta em torno de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora de atividade física, sendo que provas mais intensas e mais longas, essa quantidade pode chegar até 90 gramas. O que eu quero dizer é que o nosso corpo tem a necessidade, ele tem a capacidade de absorver isso, mas isso não acontece da noite para o dia. Eu sempre falo para os meus atletas que vocês treinam muito perna, treinam muito cabeça, mas vocês treinam um pouco o intestino de vocês. Quando a gente usa os treinos longos como teste, é exatamente para ver o quanto que o nosso corpo tem a capacidade de absorver esses carboidratos. E pode ser que uma pessoa, por mais que as necessidades, as recomendações fiquem nessa faixa de 30 a 60 gramas, em quadros mais de
provas mais longa duração pode chegar até 90, mas pode ser que uma pessoa ela consiga absorver no máximo 40. A gente fez vários testes durante os treinos e é nessa quantidade que a gente vai reforçar. Quando uma pessoa não tolera a digestão desses carboidratos, ela pode ter dor, ela pode ter distensão, pode até vir a ter diarreia, um desconforto muito grande que com certeza vai comprometer o rendimento dessa pessoa. Uma atenção extra para treinar essa prova com certeza é a hidratação, porque a chance de estar um calor imenso ela é muito grande e desidratação tem relação direta com queda de rendimento. Uma recomendação bem geral é de 300 a 700 ml por hora de competição. É claro que essas recomendações elas são muito diferentes, isso vai levar em consideração se a pessoa transpira muito, se a pessoa tem sinais de desidratação muito mais agudos, se ela, quando ela passa a mão, ela sente aqueles cristais de sal, né? Se ela percebe que ela vai se ficando mais cansada, quando se molha ela se sente muito melhor. Então a estratégia é ficar com esse número médio, tentar encontrar o quanto que você tolera, lembrando que você resfriar o teu corpo ajuda também a você diminuir a tua perda de calor, né? Principalmente molhar pulso e molhar nuca acabam sendo boas áreas do nosso corpo para molhar e tentar dar aquela sensação de você ter mais energia disponível, com cuidado sempre de não molhar meia nem nada para ela não vir a ter uma fricção excessiva, para não vir a ter uma bolha ou coisa do tipo. Uma coisa que a gente está acostumado aqui é que quando a gente vai num ponto de hidratação são aqueles copinhos com aquela cobertura de alumínio que a gente faz um furinho e sai correndo e continua correndo e vai bebendo aquela água. Só que lá os copinhos são copinhos simples, copinhos abertos, então é quase impossível você continuar correndo sem que você quase se afogue. Então é bom levar isso em consideração, tanto para saber o quanto levar de líquido para você e do momento que você pode vir a perder no posto de hidratação. E nos pontos de alimentação é bem comum eles terem torrão de açúcar, banana picada, uva passa, algumas frutas secas, às vezes até algum bolinho. Então eu sempre reforço que dia de prova, momento de competição, não é muito momento de a gente testar a novidade. Aproveita para consumir o que você já está acostumado. A gente pode complementar essa hidratação em dias mais quentes com isotônicos, que é bem comum que tenha disponível nos dias de competição, e também, eventualmente, com uma cápsula de sal, caso a competição ela vai durar coisa de 3, 4 horas ou mais que isso. Para a prova, as orientações elas são muito com base no que a gente vai testando no dia dos treinos longos. Eu tenho certeza que a Lê vai ter uma experiência não só esportiva com essa competição, uma experiência pessoal incrível. Eu sempre digo que a Lê é gigante, que ela pode fazer o que ela quiser no mundo. Ela prova isso muito pra gente e eu sou muito grata de poder fazer parte desse momento com ela. Então um beijo, boa prova, Lê!